Então a gente atua, cada líder ele vai atuar mais forte dentro de um desses 5 ministérios. No meu canal do YouTube, Pastor Apolo, eu falo muito sobre isso. Então o Senhor deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então cada um de um líder fundador, ele vai movimentar dentro desses 5 ministérios. Podemos movimentar mais ou menos e atingir outros, né? Tem um texto que Paulo vai dizer que ele era pastor, que ele era mestre, que ele era apóstolo da cidade de Efésios. Então você pode ver que Paulo ele chama para ele 3 ministérios. E ele mesmo fala sobre isso. Olha, eu sou pastor, eu sou mestre e sou apóstolo. Então, num só versículo ele cita os 3. Então, cada pessoa pode manifestar, mas um é mais forte, um é mais forte. Então, em primeiro lugar, para mim, o ministério de ensino, para mim, que é o ministério de mestre, sempre foi mais forte na minha vida. Ele sempre foi mais forte na minha vida. Por exemplo, o pastor Júlio, que está lá no ministério, nós temos o pastor Júlio, o pastor Valdo e o pastor Glomes. O pastor Júlio e o pastor Glomes sempre é mais pastor. Pastor Júlio e o pastor Glomo é mais pastor, é mais amigo, vamos colocar assim, é sorrisão, toma café e come e tal, e todo mundo ama, ele é aquele pastor mais da carne no sentido, sabe? Eu já sempre tive um ministério muito de ensino. Então quando eu comecei o ministério, eu comecei com tudo focado no ministério de ensino. E tem um vídeo do Luiz Hermínio que ele explica isso muito bem, né? Ele fala que se você for numa igreja de um pastor, você vai ver assim, todo mundo em volta, e o pastor é aquele que, pastor, tô querendo visitar outra igreja. Nossa, pelo amor de Deus, não vai não tem necessidade, a igreja precisa tanto de você aqui. O pastor tem aquele amor e ao mesmo tempo aquele medo de perder ovelha, e abraça todo mundo, ele tá lá no dia do nascimento da criança, quando faz 15 anos, ele faz o casamento. Esse é o pastor. Você vai na igreja, você entende o pastor, né? Ele ensina que você vai na igreja de um profeta, você vai ver ali um talite, você vai ver ali um chofar, você vai ver ali alguma bandeira de Israel, e o profeta está sempre vestindo um saco rasgado, pé no chão, ele está sempre no ambiente profético, né, fazendo abertura. O povo não está entendendo, mas ele sabe que está na ativação. Você vai na igreja de um apóstolo, Luiz Hermínio, ele ensina que é aquele que você chega e ele nunca está. O apóstolo nunca está em casa, né? Cadê o apóstolo? Está viajando, porque o apóstolo está dando uma cobertura às outras lideranças e mostrando o destino. E você chega na igreja, por exemplo, do evangelista, você vai ver lá o que nós estamos falando. Você vai ver encontro de casais, encontro de criança, encontro de jovem, encontro dos doidão, todo mundo doidão, bermuda, tatuagem, brinco, negócio, o importante é Jesus. Normal, o evangelista, ele atrai a multidão, né? O cara entra para a igreja hoje, ele é batizado amanhã, e semana que vem ele é líder de jovem. O evangelista não está nem aí. Ele quer gente, faz parte do ministério, né? E você vai na igreja do mestre, por exemplo, a igreja está lá, todo mundo visitante, a igreja com 300 pessoas, e o mestre está ensinando o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo branco, ninguém está entendendo nada, e ele está viajando naquilo. Então, cada pessoa tem uma característica ministerial. Eu acho que é muito interessante entender isso, senão a pessoa vai tentar imitar o outro e perder sua personalidade, a sua autenticidade, né? Então, eu foquei muito no ensino. E nesse focar muito no ensino, eu acho que era necessário para a gente esvaziar. A vaidade vem muito também no ministério, né? Então, assim, você começa, você acha assim, não, vou arrebentar, daqui 7 anos eu não sei aonde vai estar. E quando passa 7 anos, você não passou do meio da igreja. É claro que alguns têm uma graça de Deus e já vem com a mentoria mais forte, né? Mas então, assim, o ministério, ele segue um tempo, o tempo da vaidade, o tempo de você se conhecer, o tempo de você aprender a lidar com os problemas, lidar com os outros. Você vai focar no seu ministério até você tendo a sua maturidade. Diz o Senhor que é de fé em fé, é de amor em amor, é de graça em graça. E o neófito, né? Aquele que começa, ainda que eu fundei o ministério, mas eu era um neófito no pastoreio. Então, assim, há um processo para o Senhor ir revelando e dando autoridade. Então, esse processo demorou, eu acredito, assim, mais ou menos 8 anos, para eu ficar no ensino, abrindo portas, tentando fazer isso, fazer aquilo. Então, realmente, você vai para monte, você faz encontro de casais, faz encontro de jovens, faz encontro de criança, você faz trabalho social, nós já foi para a rua e pega a Kombi e leva a gente, a Kombi cabe 20 pessoas, você coloca 45, cabe 10, você põe 38, e você vai lutando de todo jeito. Tinha vezes que o culto começava 7h30, o pessoal me ligava 8h30, pastor, não que você tá? Tô saindo de Itapuama, o culto já tá terminando, mas tá chegando muita gente. Que loucura, que é falta de preparo, errando, quebrando lei, atravessando sinal, e não sei se é Deus, o diabo que põe a mão na cabeça, mas a gente tá lutando, acho que Deus é isso, né? Aquela sede de fazer até chegar à maturidade. Quando chega a maturidade, a gente vai andando mais devagar, e não é diminuindo o risco, mas entendendo a voz do Senhor.
E aí, quando chegou um tempo, eu comecei a perceber que o Senhor queria alguma coisa mais profunda, tipo isso que eu disse, essas coisas que eu vi de 8 anos, de 7 anos, a sobrenatural, começou a voltar na minha vida. Peraí, eu acho que um culto é mais do que... Irmãos, paz do Senhor, vamos abrir um culto nessa. Nós abrimos este culto, amém, amém. Mas aí vai ter uma palavra e tal, né? A mulher do fluxo de sangue foi lá, nós temos que tocar em Jesus hoje, diz minha oferta e abençoa. E aí eu ficava com aquela interrogação na vida, é isso, é tudo isso. O que eu vou fazer depois disso? Depois que eu fecho a igreja? Como que eu vou lidar no meu trabalho? Essas indagações internas começou a mexer comigo, e foi aí que eu comecei a procurar alguém para fazer uma ativação sobre a minha própria vida. Não é eu fazendo ativação no outro, eu reconheci que eu precisava de alguém. E aí, nesse ponto, eu conheci o Ronaldo Drogovic, do Comando Águia, que eu tive com ele lá por 5 dias em Curitiba, e eu vi que a partir daquele dia eu tive um rompimento na minha vida para... não só entender que eu já tinha um pouco de conhecimento, mas para começar a praticar e colocar em prática o sobrenatural. Então hoje, como que eu vejo o tempo da salvação? Eu vejo nós como ministério profético, no sentido de que eu creio nos atos proféticos. Você sair pela rua, você profetizar pela cidade, você levantar de madrugada, meia-noite, 3 horas da manhã, você colocar um talite, você manter uma intercessão, fazer jejum de 7 dias, de 3 dias sem comer nada, abrir o céu, se inscrever o nome, rasgar o papel, enfim, colocar um mel como símbolo. Eu creio nessas ativações, que eu acredito que a igreja perdeu um pouco isso, tá? Porque às vezes o pastor é só o pastor, o evangelista é só o evangelista, o mestre é só o mestre, mas os 5 ministérios devem estar juntos. Então, essa realidade, quando começou a voltar para o Senhor me colocar no centro, eu comecei a entender que não é só o ensino, não é só ganhar alma, não é só o apóstolo, todos os ministérios têm uma característica e eles devem se unir. Então, nisso aí eu comecei a orar diferente, né? Senhor, qual é o ministério de fulano de tal? O que ele não está fazendo que ele poderia? E as ideias vão se surgindo. Então, hoje, essa camisa caçador de unção, ela vem de uma visão disso aí. Nós temos que buscar um nível maior de unção, um nível maior de sensibilidade. Tem gente aqui que às vezes está passando dificuldade, a culpa é minha, porque se eu tivesse num nível maior, o Senhor teria me revelado. O Senhor não faz nada sem revelar os seus profetas. Então, nós começamos a assumir a nossa responsabilidade, batalha espiritual, demônio não vem, familiar, vamos quebrar isso aqui em nome de Jesus, vamos abrir os nossos olhos, e aí as coisas começaram a fluir naquilo que eu posso dizer assim, temos paz nisso agora. Parece que nós estamos, como ministério, né, encontrando o nosso caminho no Senhor.